Pois é, a frase do título aí para vocês é: eu amo um canalha. Eu já ouvi essa frase de paciente. Então, existe isso que o senso comum muitas vezes traz aí com piada, com xiste e com palavrões, é claro, né? E eu vou colocar aqui porque não tem outra maneira de expressar esses xistes, essas piadas do senso comum, que é aquela história de que amor de pica bate e fica. E aí eu completo: amor de xota bate e capota. Porque é aquela história do amor erótico, do amor do erotismo que domina uma relação ao ponto de obliterar o amor fraternal e um amor mais de doação, um amor mais de, diríamos assim, ágape, que é o amor mais próximo do que seria o amor de Deus, o amor divino, nessa conceituação grega clássica. Mas é uma relação dominada pelo erotismo, é uma relação que pode se tornar muito perigosa, muito complicada. E aí o que eu trago aqui para vocês é isso, mas para pensar com outro ponto. Porque quando alguém chega a esse ponto de assumir que ama, que sente que ama alguém que não tem caráter, alguém que é sociopático, alguém muito, muito difícil de se conviver, alguém que os preceitos ali éticos, o senso moral e ético está muito, de alguma forma, debilitado, inadequado, enfim, ama uma pessoa que não é uma pessoa boa, né? Alguém que chega a esse ponto: eu amo muito, não sei como me ver livre, está tentando se libertar de alguém que não é sentido ali, né, para essa pessoa que está sofrendo, como uma pessoa boa. É alguém que traz uma série de gratificações, são gratificações principalmente no nível muitas vezes sexual, são gratificações às vezes no nível da sedução mesmo, nesse nível do inebriamento da relação com o outro, do apaixonamento. A pessoa está seduzida, está apaixonada, mas é apaixonada por uma série de características no outro que são características de interações sociais, onde observa que o outro às vezes é muito charmoso, é sedutor, o outro é muito bonito, ou essa outra pessoa que diz que ama, né, e fala: eu amo essa pessoa, mas é um canalha e tudo. Esse canalha, de certo modo, é uma pessoa muito engraçada, muito habilidosa socialmente, uma pessoa muito poderosa, muito influente. Então existe isso, existe essa prisão da paixão, do amor por alguém que julgamos que está eticamente muito abaixo de qualquer nível, um mínimo para uma convivência saudável. Então isso existe. E aí a minha pergunta aqui para vocês é qual? O que seria pior? Amar um canalha ou odiar uma pessoa muito boa, uma pessoa de altíssimo nível, uma pessoa extremamente ética, uma pessoa boa, mas que na relação individual conosco ela fez algo ruim, algo muito ruim? Isso existe, uma pessoa muito boa às vezes fazer algo muito ruim para outra e a outra passa a odiar, por mais que aquela pessoa seja vista como muito boa por outras pessoas, e às vezes é realmente majoritariamente, predominantemente boa para outras pessoas. Então o que é pior, amar o canalha ou odiar uma pessoa muito boa? E um outro ponto também, muitas vezes nós escutamos somente um polo da relação e uma pessoa vem ao consultório e fala e descasca o outro, o casal no caso, muitas vezes, né? Descasca o outro, e às vezes ex-casais também. Porque aquela pessoa era sem caráter, era canalha, era muito má, era uma pessoa horrível, assim, assado. Então, existe tudo isso e, claro, estamos ouvindo somente uma versão, porque existe uma versão, a outra versão e existe a realidade. E eu acho sempre muito importante ouvir a todos os envolvidos sempre que possível, porque eu sinto que o trabalho se efetiva de uma maneira muito mais resolutiva se conseguimos ouvir todos os envolvidos e trabalhar de uma maneira mais sistêmica. Mas muitas vezes a pessoa chega falando isso de uma outra pessoa, que durante muitos anos estive com aquela pessoa, abusou demais de mim, e fica toda aquela pinta, né, faz a caveira da pessoa, pinta todo aquele cenário de como aquela outra pessoa fosse uma pessoa muito má, muito ruim, um canalha. Mas existe uma outra coisa também nisso, que é o quê? Às vezes, duas pessoas boas
começam a conviver e o relacionamento começa a encontrar dificuldades e elas começam a entrar em conflitos reiterados e aquilo vai virando um problema tão grande, uma bola de neve, né? Vai virando um problema tão grande que chega a um ponto que as duas fazem mal demais uma para a outra, mesmo as duas sendo duas pessoas que tiveram um histórico de vida de interações muito satisfatórias com outras pessoas e interações que não foram interações que pudessem classificar, que as outras pessoas pudessem classificá-las como com falta de caráter, ou canalhas, por exemplo, ou sociopáticas. E duas pessoas muito boas fazendo muito mal uma para a outra. Isso também existe, porque é possível que as pessoas se compliquem nesse nível, que as pessoas comecem a ter desentendimentos profundos e que possam, de alguma forma, fazer mal, muito mal uma para a outra enquanto estiverem juntas, e que aí talvez fosse importante que elas de fato conseguissem um certo distanciamento, nem que fosse para poder se entender melhor ou poder trabalhar isso melhor em um processo talvez psicoterápico ou coisa semelhante, porque isso é possível também. Mas eu quero voltar para aquela pergunta: o que seria então pior, amar um canalha ou odiar uma pessoa boa? O que é pior? O que vocês sentem que seria pior? Eu sinto que é pior amar um canalha. E vou dizer para vocês por quê. Porque é o que mais causa sofrimento. As pessoas mais relatam sofrimento devido ao fato de estarem sentindo que estão amando uma pessoa que é muito ruim, que é sociopática, do que o contrário. E de fato causa muito mais sofrimento mesmo, porque envolve tanta coisa aí, envolve culpa. Não existe só a questão de culpar o outro, mas de se sentir culpado ou culpada por estar num relacionamento assim, por ainda manter um relacionamento assim, por não estar conseguindo se libertar. Então, isso quando falamos de casal. Mas pensem em família. Em família a coisa é pior ainda, é uma coisa existencial muito profunda. Imagina você que existem pais sociopáticos, e esses pais sociopáticos, eles são sociopatas na relação com o mundo, na relação com outras pessoas, causam muito mal para outras pessoas, isso existe, e que às vezes dentro de casa conseguem ser ali minimamente carinhosos ou presentes com os filhos. E que esses filhos passam a amar esses pais que, para o restante do mundo, são sociopatas, são pessoas que causam muito mal para outras pessoas e para o mundo. Imagine isso, gente. Imagine uma pessoa, uma figura pública. Pegue, por exemplo, políticos, que as pessoas costumam mais classificar nesse sentido. Pegue um político, um grande empresário, não sei. Pegue uma figura pública que vocês julgam como sendo um grande sociopata. Pegue uma figura pública assim, política, do meio político, por exemplo. É um sociopata, já causou muita destruição, foi responsável pela morte de muitas pessoas. E aí passem a imaginar o destino dos filhos. Ser filho de uma pessoa assim. Como é que é ser filho de uma pessoa assim? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E ser filho de uma pessoa assim, amando uma pessoa assim. Tendo se desenvolvido dentro de um lar e tendo tido toda aquela bolha, todo aquele sistema com inúmeras variáveis de condicionamento para aprender a amar aquela pessoa, ou com uma série de contingências que faz com que de fato ame aquela pessoa. Então, o que é pior, odiar uma pessoa boa ou amar um canalha, amar um psicopata, um sociopata? Eu acho que é pior amar uma pessoa ruim, amar uma pessoa que causou muito mal a outras pessoas. É muito pior, muito mais difícil, muito mais doloroso, uma prisão existencial, principalmente para filho. Para mãe também, pai e mãe com filho assim, mas imagine um filho crescendo num lar assim com um pai ou uma mãe, ou os dois, que tem um comportamento sociopata, público, né, sociopático público, e que causou e que causa males a centenas, milhares, às vezes milhões de pessoas. Como é crescer em um lar assim, e crescer às vezes defendendo com unhas e dentes, e se transformando às vezes até em algo parecido, porque esse é o padrão, em algo parecido com aquilo que nos criou, com aquilo que nos educou desde bem pequeninos. Então, o vídeo de hoje é isso, é mais para tocar nesse ponto, que eu acho que é um ponto que me chama muito a atenção, em relação a amar e quem a gente ama e como ama, e essa pergunta, essa me chama muito a atenção. Espero que tenha despertado alguma reflexão aí em vocês, alguma cutucada.
Se vocês sentem alguma coisa em relação a isso, comentem. Se não tem nada para comentar, façam comentários assim com um bom dia, com qualquer coisa parecida que já ajuda a alimentar o algoritmo do YouTube. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo nas redes sociais, deem like ou dislike para me ajudar a alimentar esse algoritmo que é implacável. Deixo também aqui a dica para que vocês procurem meus livros, está no primeiro comentário fixado, o link, os livros na Amazon, estão todos os meus livros lá. E tem também o mais recente livro, meu livro sobre as minhas experiências do SUS, experiências inclusive de contato com pacientes em um nível extremo, de histórias de vida extremas, marcantes, e que eu faço reflexões sobre essas histórias sobre uma série de conceitos. Então, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Está também o link aí para aquisição logo abaixo para vocês. Obrigado por tua audiência e até a próxima.